Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Então, hoje a professora quer fazer uma aula um pouco diferente com vocês, tá? Eu quero fazer uma revisão sobre o contexto ético e moral, que é o que nós estamos falando nas aulas anteriores. A professora explicou para vocês, né, o que é ético, o que é moral. Nós falamos sobre a ética em Platão, ou seja, a ética platônica, e a ética aristotélica, que as duas visam o quê? A felicidade do homem, porque quando nós falamos em ética, nós estamos falando dos julgamentos que são responsáveis por nortear aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, por nos direcionar o que é certo ou o que é errado, como que nós devemos agir. Então, quando nós falamos em ética, nós falamos da reflexão sobre as nossas ações. Quando nós falamos de moral, nós falamos o quê? Nós falamos de um conjunto de regras, que é a forma com que nós nos comportamos diante da sociedade no dia a dia. Então, ética e moral. Essa figura aqui, ela, é uma figura interessante, porque ela retrata muito bem essa questão. Porque, na realidade, quando nós falamos que uma pessoa é ético, nós vemos uma pessoa do bem. Quando nós falamos que uma pessoa não tem ética, que ela é antiética, nós estamos falando de uma pessoa que nós vemos ela, uma figura meio demoníaca. Então aqui, nós estamos o que? Representando, tem a máscara do bonzinho e tem o bom, porque não significa que eu usar essa máscara de boa pessoa, que eu realmente seja uma pessoa boa, tá? Ou que eu seja uma pessoa certa. Muitas vezes eu coloco uma máscara, eu uso de conceitos aos quais eu não utilizo na minha vida, tá? Eu falo para as pessoas como que elas devem agir, como que elas devem se comportar, mas na realidade eu não me comporto dessa forma. Então, o que é ética? Tradicionalmente é entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Então, a ética ela é entendida como o quê? Como uma reflexão das nossas ações e do nosso comportamento, ou seja, dos nossos costumes. E quando nós falamos em costumes, nós estamos falando o quê? Daquilo que nós aprendemos, daquilo que é certo, daquilo que é errado, como que eu costumo agir no meu dia a dia, quais são os conceitos que eu utilizo, tá? Qual é o meu conceito de certo, qual é o meu conceito de errado. E quando nós falamos aqui em costumes, são o quê? São os costumes que regem a ação humana, que regem a sociedade como um todo. Definição de ética. Então, quando nós falamos em definição de ética, é o quê? É uma disciplina filosófica que tem por objetivo o estudo e julgamentos de valor na medida em que estes se relacionam com a distinção entre o bem e o mal. Então, a ética ela é a reflexão das nossas ações. Ela que vai falar se as nossas ações são boas ou se as nossas ações são ruins. Então, ela vai distinguir o que é bom e o que é ruim. A ética é a teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, como que nós nos comportamos, de forma moral. Nós costumamos julgar as pessoas entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim, ou seja, uma pessoa que tem uma moral ilibada ou uma pessoa que é imoral. Na maioria das vezes, quando algumas pessoas julgam outras, quem nunca utilizou dessa fala? Quem é fulano para falar isso de cicrano? Olha a vida dessa pessoa. Então, esse é um julgamento ético que nós estamos fazendo sobre a pessoa que julgou a outra pessoa. Mas, na realidade, nós não temos condições de sair julgando por aí também. Só que é uma condição nossa, humana, tá? Porque, na maioria das vezes, nós olhamos o defeito do outro, nós não olhamos o nosso. Lembra que eu expliquei para vocês o que Aristóteles fala? Que nós temos que ser pessoas virtuosas, que nós devemos o quê? Visar o bem das pessoas. Mas se nós não formos virtuosos, então logo nós vamos ver o quê? Só o defeito das outras pessoas. É claro que nós nunca vamos ver os nossos defeitos, Bem é tudo o que é bom, justo, agradável e conforme a moral. Então, quando nós falamos, o Joãozinho é uma pessoa de bem,
Por que ele é uma pessoa de bem? Porque nós julgamos ele como uma pessoa justa, como uma pessoa que faz as coisas corretas, uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que não rouba, uma pessoa que não mata. Então, o que é ser um cidadão de bem? Tá? Será que nós realmente sabemos? Então, dentro do nosso julgamento moral, uma pessoa do bem é uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Né? Essa é uma pessoa que tem essa qualidade, tá? O bem. O bem é a finalidade da ética. Então, quando nós falamos em ética, nós falamos o quê? O bem é a finalidade da ética. Por quê? Porque a ética é a reflexão das minhas ações. Então, a partir da minha reflexão, das minhas ações, eu vou saber o quê? Se eu estou agindo de conformidade com aquilo que a sociedade espera de mim ou não. A ética é a valorização e utilização no dia a dia da moral. Então, quando eu sou uma pessoa ética, significa que os meus princípios morais, eles são princípios morais corretos, são princípios morais bons. Significa que eu sou uma pessoa que me comporto de acordo com aquilo que é estabelecido para mim dentro da sociedade. Porque quando nós falamos em moral, em ética, nós somos muito bons em falar da imoralidade da outra pessoa ou do outro. Nós não paramos para fazer uma reflexão o quanto eu estou agindo de acordo com a moral, com os bons costumes e como que eu estou agindo com os maus costumes. Vamos colocar aqui a questão política, porque é uma questão que se discute muito. Eu falo do político, que o político é corrupto, que o político é antiético, mas e eu? Será que eu não sou antiética? Será que a corrupção, a falta de ética não começa comigo, no meu voto, na hora que eu escolho o meu candidato? Porque quando nós vamos fazer uma escolha, na maioria das vezes nós não pensamos no que é bom para o todo, nós pensamos no que é bom para mim, ou seja, para eu, o singular, o individual. E ser uma pessoa justa, ser uma pessoa ética, é você muitas vezes abrir mão daquilo que é bom para você em prol de um bem maior para uma maioria. Moral. Moral é o conjunto de normas e regras baseado nos costumes e nas tradições de cada sociedade em um determinado tempo. Então, quando nós falamos em moral e nesse conjunto de normas e regras, né, que é determinado pelo tempo e baseado em cada costume, significa que eu não estou apta para julgar os costumes ou a cultura de outra sociedade ou de outra pessoa. Por quê? Porque quando nós falamos em cultura, nós falamos no cultivo dos costumes. Então, esse cultivo dos costumes, ele vem o quê? Ele vem de encontro com aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Mas quer dizer que só o que eu pratico que é correto, as práticas das outras pessoas não são corretas, a cultura de uma outra pessoa não é correta, é só a minha cultura que é certa? Então, nós devemos refletir muito sobre isso. Segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Então, quando nós falamos nessas tradições e nesses costumes, eles são estabelecidos pela própria sociedade. Cada sociedade estabelece seus próprios costumes. Se nós pegarmos nós brasileiros, a nossa cultura ela é totalmente diferente da cultura de um europeu. Por quê? Porque nós somos colonizados por europeus, né? Mas nós temos uma miscigenação muito grande, porque o Brasil ele abraçou muitas nacionalidades. Então nós temos uma variedade de culturas dentro da nossa cultura. Nós somos o quê? Nós não somos monoculturais, nós somos policulturais. Por quê? Porque são várias culturas dentro de uma mesma cultura. Mas nós não estamos aptos a julgar uma outra cultura a qual nós não conhecemos. Tá? E mesmo que nós conhecêssemos, será que nós estaríamos aptos para julgar esses costumes, essas tradições? Creio eu que não. Moral e ética andam de mãos dadas e se confundem. No centro da ética aparece o dever ou obrigação moral, conduta correta. Tá? Então, quando nós falamos em ética, nós estamos falando que nós temos o dever de ser pessoas
morais, pessoas éticas. Nós temos que agir com ética em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Por quê? Porque se eu reflito antes de tomar uma atitude, logo eu vou fazer uma coisa que seja justa, uma coisa que não vá prejudicar o outro ou a outra pessoa. Não é correto afirmar que exista uma única moral, e sim várias, pois ela muda de acordo com a cultura de uma determinada sociedade, que é o que a professora falou. Então, eu não posso falar que existe só uma moral, já que a moral está relacionada aos costumes, né, de determinadas sociedades. E nós sabemos que culturas, elas são muitas culturas existentes, não é só uma cultura. Exemplo, para os muçulmanos, é honroso ter mais de uma esposa. Já os países católicos pregam a monogamia, casamento único. Só que isso aqui, ó, pessoal, é muito interessante, né? Quando nós falamos de cultura. Ó. Os muçulmanos, para ele, é honroso ter mais de uma esposa. Agora, para as outras culturas, vamos falar nossa cultura, o nosso casamento, ele é o quê? Ele é monogâmico, casamento com uma pessoa só. Mas e as amantes que se arrumam por aí? Só que aí, assim, ó, lá o muçulmano, a cultura dele, ele pode arrumar quantas mulheres ele puder sustentar, desde que ele consiga sustentá-las todas da mesma forma. Já a nossa cultura não, né? Alguns homens, até mulheres também hoje, que a coisa, né, mudou muito essa questão dos nossos costumes, da nossa moral, dos valores. Hoje algumas mulheres também, ela tem seu marido e tem, porque agora não é mais amante, a coisa é moderna, tá, pessoal? É namorado, né? Então tem um namorado fora de casa ou uma namorada fora de casa. Só que esse namorado ou essa namorada não tem os mesmos direitos, né, que o casamento constituído. Hoje existem algumas leis que amparam essas mulheres que são vistas como filiares, né, como a segunda esposa ou amante, né, que ela ainda, se ela provar na justiça que ela, né, fiel àquele homem, ela termina tendo algum direito. Mas na maioria das vezes ela é olhada de cima para baixo dentro da sociedade. Por quê? Porque se valoriza muito o casamento. Qual casamento? Aquele casamento tudo certinho. Mas aí nós falamos mal dos muçulmanos. Que absurdo, onde já se viu, né, casar com 8 mulheres, 3, 4, 5, não sei quantas ele puder sustentar. Mas e nós? E a nossa cultura? Que também, né, se apega a isso, os homens e mulheres hoje, porque quando nós falamos nessa questão, nós não podemos esquecer que as mulheres também fazem coisas erradas. Porque assim, nós mulheres, nós falamos nos valores, nós falamos nos direitos iguais, mas aí nós queremos pegar só a coisa boa dos direitos iguais, né? Quando chega em assumir a responsabilidade, principalmente dos nossos erros, mas sempre tem um outro que é culpado. Então, um dos fatores éticos é o quê? É nós assumirmos aquilo que nós fazemos errado, seja mediante a sociedade, a nossa família e conosco mesmo. Porque se nós não assumimos o nosso erro para as outras pessoas, nós também não assumimos para nós. Nós também estamos nos enganando. Aí aqui, ó, né, eu peguei 2 figuras aqui, que é interessante, são figuras, né, que fazem com que nós façamos julgamentos, tá? O que é correto e o que não é correto, né? Aqui, ó, numa praia, né, a mulher está bem vestida. Se fosse aqui no Brasil, como que ela estaria? Provavelmente de biquíni. Credo, que feio, onde já se viu uma mulher na praia, né, vestida desse jeito? Ave, isso não existe. Existe sim. Que é chamado que algumas mulheres, algumas culturas, o corpo da mulher é sagrado. Ela só pode mostrar o corpo para o marido. Não pode sair mostrando o corpo, fazendo exposição do corpo. Aqui, ó, né, nós temos uma muçulmana ali também, vestida de burca, e uma outra mulher dita normal, né? Porque as 3 mulheres aqui são 3 mulheres normais. Cada uma com a sua cultura, cada uma dentro da sua gaveta. E não cabe a nós falar quem está certo e quem está errado. Porque na maioria das vezes nós julgamos a pessoa pelo que nós vemos da pessoa e não pelo que a pessoa é. Então, quando nós falamos nessa questão ética, nessa questão moral, nós devemos refletir antes de fazer um julgamento sobre uma determinada pessoa.
Por quê? Porque nós não sabemos qual é a cultura dessa pessoa, como que essa pessoa foi ensinada, quais são os valores que foram passados para essa pessoa. Então, nós não devemos julgar uma pessoa pela forma com que ela se veste ou pela forma com que ela se expressa. Aí aqui, ó, enterro celestial, Tibete. Os parentes do falecido picam o corpo e colocam em campo aberto, onde normalmente as aves de rapina o devoram, deixando apenas os ossos. Meu Deus, que absurdo! Onde já se viu uma coisa dessa? Meu Deus do céu, esse povo não tem Deus? Esse povo não tem religião? Sim, eles têm Deus, eles têm a religião deles. Assim como nós, eles têm a crença deles. Mas é uma cultura. Nós pegamos o nosso falecido, né, o nosso ente querido que faleceu, colocamos ele numa caixa de madeira, colocamos embaixo, né, num buraco na terra, jogamos um monte de terra em cima. É melhor do que isso aqui? É mais humano do que essa forma aqui? Ou colocamos ele numa gaveta de cimento lá e tudo bem? Agora aqui não. Eles jogam, né, a pessoa, o ente querido deles, esquartejam num campo aberto e as aves de rapinas, os nossos conhecidos urubus, eles consomem toda a carne da pessoa, as vísceras da pessoa, deixando só os ossos. Isso é uma forma do quê, pessoal? De não contaminar o solo, porque nós somos uma fonte de contaminação muito grande para o solo, embora nós nos achemos superiores aos outros animais. Mas nós não somos superiores aos outros animais. A única coisa que nos faz superior aos outros animais é que nós somos animais racionais. E os outros são animais irracionais. Mas esse costume deles aqui, se nós analisarmos de forma fria, nós vamos ver que não tem nada de errado nesse costume. Por quê? Os urubus, já que a nossa carne, nós morremos, nós vamos apodrecer e os bichos vão tomar conta de nós embaixo da terra ou numa gaveta, né? Ou de repente nós optamos por ser cremados, o fogo vai consumir a nossa carne. Então aqui, quem vai se alimentar? A própria natureza vai se alimentar com a própria natureza e vai transformar a natureza. Então, quer dizer, o solo não será contaminado, né, pela putrificação da carne dos entes queridos deles. Por quê? Porque eles são pessoas que eles têm as crenças deles, né? E eles preservam, eles respeitam muito a natureza. Então, se eu venho da natureza, por que eu não posso voltar para a natureza? De qualquer forma eu vou voltar para a natureza. Ah, mas por que não enterra? Mas qual é a diferença? A diferença é que em campo aberto eu vou ser comida por uma ave de rapina. Embaixo da terra eu vou ser consumida por vários vermes, bichos. Imagina, não gosto de pensar muito não, tá, pessoal? A ética faz as seguintes perguntas. Isto é correto? Isto é justo? O que é correto? O que é justo? Esta prática está de acordo com o bem comum? Dizemos então que essa pessoa é ética, pois tem caráter e boa índole? Mas é o que a professora falou. Será que nós sabemos? Isto é correto? O que é correto? O que é correto para mim, necessariamente tem que ser correto para você? Eu tenho que impor? Não. Isso é correto para a professora, então deve ser correto para vocês, alunos. Será que é isso que é ser ético? Isto é justo? O que é justo? O que é justiça? Lembra que eu expliquei para vocês lá? A justiça em Aristóteles, em Platão, o que é justo para eles? Tá? A justiça ela está em praticar o bem, em fazer o bem. E lembre que o bem ele está o quê? Ele está na nossa alma. Que o nosso corpo, na realidade, ele é o quê? Ele é responsável pelos prazeres. E a nossa alma, ela é o quê? Ela é centrada. É a nossa alma que vai fazer com que nós possamos conduzir as nossas decisões de forma sábia. Podemos diferenciar ética e moral? Podemos sim, ó. A ética ela é permanente, ela não muda, tá? Por quê? O que é errado hoje vai continuar sendo errado amanhã. Se eu matar alguém hoje, é errado. Se eu matar alguém amanhã, vai continuar sendo errado. Então, a ética ela é permanente, ela não muda. A moral ela é temporal, que é o que a professora falou. Por que ela é temporal? Porque ela muda de acordo com o espaço, o tempo e a cultura. Princípio, tá? A ética ela é um princípio. A moral é o quê? Deve ser vista de acordo com as condutas específicas.
Então, ética é o que? É princípio. Eu sou uma pessoa ética. A moral, ela é o quê? Ela é vista de acordo com as condutas específicas de cada pessoa, ou seja, com a cultura específica de cada pessoa. Qual é a minha cultura? Qual é a tua cultura? Quais são as nossas condutas específicas do nosso dia a dia? A ética, ela é filosófica e a moral, ela é cultural, porque é o cultivo dos costumes, tá? Ela não julga. A ética, ela é filosófica por quê? Porque quando nós falamos em filosofia, lembra que a professora já explicou para vocês, a filosofia é o questionamento, é a reflexão do que é certo e do que é errado. A ética, ela é o quê? Ela é uma teoria, ela é teórica, tá? E a moral, ela é prática. Por quê? Porque a moral são o quê? São os nossos costumes, é a forma com que eu ajo no meu dia a dia, são as minhas ações. Aí aqui, ó, liberdade. Falar de liberdade, falar de ética significa falar de liberdade, tá? Por que falar de ética significa falar de liberdade? Porque a ética, ela me proporciona o que? Liberdade para falar ou para pensar se aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou fazendo, né, é certo ou errado. Então, eu posso fazer esse julgamento. Então, eu tenho liberdade para fazer esse julgamento. Liberdade para decidir entre o bem e o mal, eu tenho liberdade porque eu sei o que é bem e o que não é bem. Eu sei se eu devo mentir ou se eu não devo mentir. Nós sabemos que o rótulo de mentiroso em uma pessoa é horrível, né? Então, nós podemos decidir se eu vou fazer algo bom, se eu vou mentir ou se eu não vou mentir. Liberdade para decidir sobre o certo e errado, que é o que a professora já falou. Liberdade de conduta. Eu tenho liberdade de conduta. Qual é a minha conduta? Eu quero ser uma pessoa respeitada ou eu não quero ser uma pessoa respeitada? Liberdade com responsabilidade. Isso que é muito importante, pessoal, porque quando nós falamos em liberdade, eu tenho liberdade, sim, você tem liberdade para você fazer o que quiser. Nossa, sim. Tá? Por quê? Só que aí entra o que? A responsabilidade, é a liberdade velada, onde eu posso fazer tudo aquilo que eu quero? Posso, mas eu devo? Aí vem aqui aquela pulga atrás da orelha. Eu devo? Não, pera lá. Por quê? Porque a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Então eu não posso colocar a minha liberdade à frente de todas as coisas. Eu não posso fazer de uma outra pessoa um degrau para que eu suba um outro degrau. Então, essa liberdade com responsabilidade é o quê? É o saber que eu posso fazer tudo, mas que eu tenho que tomar decisões acertadas nesse fazer. Que não é fazer e fazer e fazer. É pensar, agir e fazer com responsabilidade, sem prejudicar as outras pessoas. Como diz Platão, é você ser justo. Lembra que eu expliquei? Você ser justo é você fazer o quê? Você não fazer, desculpem, aquilo que você não gostaria que fizessem com você. A liberdade não pode ser apenas exterior, nem apenas interior. Ela se desenvolve na consciência e nas estruturas. A liberdade aumenta com a consciência que se tem dela. Então tá. A liberdade, ela realmente aumenta com a consciência que nós temos dela. Por quê? Porque se eu souber usar a liberdade, eu vou estar aumentando essa minha liberdade. Eu vou estar o quê? Cada vez multiplicando ela. Agora, quando eu ajo com irresponsabilidade, quando eu não tenho consciência de liberdade, que eu faço as coisas movido por paixões, né? Movida pelos prazeres, provavelmente essa minha liberdade ela vai ser limitada, tá? Por exemplo, né? A liberdade aumenta a minha consciência. Se eu matar alguém, qual foi a consciência que eu tive? Eu fiz aquilo que o meu instinto mandou fazer no momento. Eu não agi com racionalidade. Então, isso vai fazer com que eu perda a minha liberdade. Então, nós temos que ficar muito atentos sobre isso. Contradições. A ética se preocupa com a forma humana de resolver as contradições entre necessidade e possibilidade, tempo e eternidade, o individual e o social, o econômico e o moral, o corporal e o psíquico, o natural e o cultural, e a inteligência e a vontade.
Então, a ética, ela se preocupa o quê? Com a forma humana que nós temos para resolver essas coisas, tá? O que é necessário? É necessário que eu faça? Não é necessário? Qual é o tempo? Tá? Eu tenho muito tempo? Eu não tenho muito tempo? O individual e o social, quando que eu devo agir de forma individual? Como que eu devo agir de forma social, pensando no coletivo? O econômico e o moral, isso é muito complicado, porque nem tudo aquilo que eu faço dentro da questão econômica é moral. Mas aí tem o jeitinho brasileiro, mas todo mundo faz, né? Eu posso fazer também. Mas e daí? É moral? É certo? Tá? O corporal e o psíquico, tá? Então, o meu corpo e a minha mente, os dois têm que estar em equilíbrio, tá? Por que eu falo que o meu corpo e a minha mente têm que estar em equilíbrio? Porque se a minha mente não estiver em equilíbrio com o meu corpo, vai haver o quê? Vai haver uma dualidade de formas de agir, tá? Porque às vezes a tua mente manda você fazer uma coisa e o corpo manda você fazer outra. Aí é onde a tua mente entende que ela tem que se sobressair às vontades ou aos desejos do seu corpo. E a natural e a cultural. A natural são aquelas decisões que eu não preciso pensar para tomar. Por exemplo, alguém chega e fala assim, estou com dor de estômago, Charibol, né? Vamos lá para o senso comum, tá? Ela é natural e cultural, é espontânea, tá? Acerta o alvo. É possível errar de várias maneiras? Ao passo que só é possível acertar de uma maneira, também por esta razão é fácil errar e difícil acertar? Fácil errar o alvo e difícil acertar nele? Também é por isso que o excesso e a falta são características da deficiência moral e o meio termo é uma característica da excelência moral? Complicado, né, pessoal? Porque quando nós falamos que é possível errar de várias formas e acertar, nós acertamos de uma forma, por quê? Porque hoje, na realidade, é mais fácil você errar, se nós analisarmos. Por quê? Porque os erros, eles são muito aceitáveis pela sociedade. Hoje você erra, mas não errou porque quis. Errando que se aprende, tá? Então nós temos várias desculpas para explicar os nossos erros. Agora o certo não tem como você justificar. Ou você é correto ou você não é correto. Ou você faz as coisas certas ou você não faz as coisas certas. Não existe mais ou menos certo, existe certo. Então nós arrumamos o quê? Desculpa, porque tem várias formas de nós tomarmos uma decisão errada em uma situação. Já acertado, não. Por exemplo, a mentira. Né? Tem gente que fala assim, mas eu não menti, eu omiti. Mas o que é a omissão? A omissão é a falta da verdade. Então, logo é uma mentira, mas é uma forma de eu explicar essa mentira, não é? Aí quando eu conto a verdade, não. Fulano é chato, mas falou a verdade. Não é assim que as pessoas veem? Seja curioso. Um bom mecânico pode ser um bom juiz para analisar um caso de mecânica, mas uma pessoa que tem conhecimentos gerais pode ser um bom juiz sobre diversas coisas. Então, quando que nós somos juízes de alguma coisa? Quando nós temos conhecimentos específicos de determinada área. E nós não temos conhecimentos específicos de todas as culturas, mas nós temos conhecimento específico do que é certo e do que é errado. Roubar é errado, ponto final, não se discute isso. Então, nós temos o quê? Conhecimentos gerais. E quantos conhecimentos gerais nós também sabemos julgar algumas coisas, se aquelas determinadas coisas são certas ou são erradas. Então, pessoal, essa era a revisão que eu gostaria de fazer com vocês, que a professora fez, explicando para vocês de uma forma assim mais ampla as questões éticas e as questões morais, tá? Ontem a professora falou com vocês sobre a questão de Epicuro, tá? Vocês vão assistir esse vídeo primeiro, que a professora está fazendo essa revisão sobre ética e moral. Depois a professora também vai falar com vocês sobre a filosofia epicurista, ou seja, sobre a ética epicurista, tá? Qualquer dúvida, a professora vai estar online com vocês, nós estamos aqui para nos ajudarmos, para aprender junto, tá? Não
tirem sarro da professora, assim, né? Porque, sabe, a professora não é atriz, então eu não tenho facilidade com o vídeo, tá? Eu só estou fazendo isso por vocês e por mim também, né? Porque é o meu trabalho, ajudar vocês. E eu espero, sim, sinceramente, pessoal, que nós consigamos atravessar esse período, né? Um pouco escuro, da melhor forma possível para vocês, para nós, professores, porque também não está sendo fácil. Assim, é um desafio diferente, é um desafio novo para nós, tá? Nós estamos tendo que nos reinventar também. Isso é bom que nós também, professores, estamos podendo encontrar novas possibilidades de estar ajudando vocês, de usar essas ferramentas tecnológicas, estamos aprendendo. Vocês, né? Alguns têm muito mais facilidade do que os professores, então vamos aproveitar esse momento que nós estamos em casa, que nós estamos recebendo material em casa, que nós estamos ouvindo o nosso professor na casa, para que nós possamos interagir uns com os outros, que nós possamos tirar as nossas dúvidas. Nada impede que vocês também façam um vídeo, mandem para a professora, perguntando, né, aquilo que vocês têm curiosidade em saber, porque a nossa disciplina, filosofia, ela é uma disciplina muito expositiva, é uma disciplina muito dialogada, onde nós temos que dialogar, nós colocamos o nosso cotidiano dentro da filosofia para que nós possamos entender como que a filosofia funciona. Eu, particularmente, sou apaixonada por filosofia, gosto muito, sabe? É uma coisa assim é uma disciplina que eu me identifico muito, embora eu também seja professora de história, mas as duas caminham juntas. Então, pessoal, né, a nossa revisão sobre ética e moral é isso, tá? Fiquem com Deus, beijos.